Graça e paz. Eu quero nesta noite falar sobre o testemunho de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero dar o testemunho de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E Paulo diz assim, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Quer dizer, era uma sabedoria que vinha do alto. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, e não chegou no coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, e o Espírito penetra em todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. No versículo 12 fala assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, amados, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele falou, olha, eu quando fui até vocês, eu fui até vocês com um testemunho de Deus para vocês. Porque Paulo pregava Cristo. Paulo, embora era um homem filósofo, falava vários idiomas, tinha muita filosofia, mas ele desprendeu de tudo isso para somente dar o testemunho de Deus. Ele só pregava Cristo crucificado e o poder que tinha esse sacrifício lá na cruz. E ele ainda diz mais aqui, no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do poder, uma demonstração do Espírito de poder. Quer dizer, poder de Deus, amado, é um poder que limpa, é um poder que salva, um poder que cura, é um poder que transforma. Hoje se fala muito em poder, mas as pessoas ainda vivem no pecado. Quer dizer, o poder que eles vivem não livrou eles do pecado. O poder que eles vivem não tirou eles da morte. Porque a Bíblia diz que quem está em pecado é considerado morto. Então Paulo dizia que pregava esse evangelho, aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, nem tinha chegado no coração, foi o que Deus preparou. Como um dia Jesus entregou para um homem que desceu pelo um telhado, uma coisa que ele não tinha pedido, não tinha nem ouvido, nem tinha chegado no coração dele, que era o perdão. Ele foi ali apenas buscar uma vitória para não andar mais naquele leito. E Jesus falou, olha, perdoados já estão seus pecados. Jesus foi até o porão de um templo, lá em João 5, e tinha um homem lá que ficava esperando quando a água agitada, se alguém colocasse ele lá. Jesus desceu lá, deu a ele o perdão e disse, olha, depois lá, encontrou com ele lá na saída do templo, falou assim, olha, vai e não peques mais para que não sucedam as coisas piores. Ele nem pediu perdão, mas só em ele estar com Cristo ele já foi perdoado. Porque aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou ao coração do homem, são as palavras de Jesus dizendo aos pecadores, perdoados são os seus pecados, e é o que eu prego, aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu e nem chegou no seu coração. Mas eu quero que esta mensagem, nesta noite, ela chegue no teu coração. Porque Deus nos deu o Espírito, Como diz aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Então Deus nos deu a sua graça. Deus nos deu o seu poder. Ele nos deu a oportunidade de nós ser uma nova criatura. Ele deu o poder da gente sair da morte para a vida, das trevas para a luz.
Ele nos deu a oportunidade de chegar aos céus. Ele nos deu a oportunidade de nós entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado. Ele nos deu essa oportunidade de hoje de clamar a Deus sem depender do homem. E essas pessoas não tomam posse dessa graça. Tem pessoas que diz cristã, ela pede mais oração os outros, pede mais as pessoas para orar por ela do que ela mesma ora a Deus. Se ela tem essa condição de entrar na presença de Deus e expor o seu problema, é a mesma coisa um filho meu, ele quer um dinheiro, ele vai mandar o vizinho dele vir me pedir, me interceder. Se ele mesmo tem acesso a mim, se ele mesmo pode falar comigo, ele vai mandar um vizinho vir me pedir um dinheiro. Amado, eu nem vou dar. Falar, se ele quiser, ele vem falar comigo. Muitas das vezes, querido, nós somos assim. Pedimos as pessoas para pedir por nós, para falar por nós. Se Jesus já fez tudo por você, para te dar a oportunidade de entrar na presença de Deus sem precisar do homem, sem precisar do sacerdote humano, mas somente pela sua fé. Então eu quero deixar essa palavra para abençoar a sua vida. Eu estou dando a você o testemunho de Deus, que a morte de Jesus naquela cruz foi para tornar você santo, irrepreensível e inculpável. Foi para dar a condição a você de ser um justo de Deus, porque a Bíblia fala que a oração de um justo ela tem muitos seus efeitos. E isso é uma riqueza incompreensível. Isso é um mistério que estava oculto há muitos anos. Lá em Daniel 9:24 fala que Jesus viria a esse mundo para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça e a paz eterna. Então eu quero que você fique com essa mensagem e venha conhecer a nossa igreja. Eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Está ali no bairro de Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Eu convido você a estar ali num domingo, numa quarta, numa sexta, a partir das 19h30. Eu, pastor Jaime, estou ali pregando para você. Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nilton Tinoco 475. A comunidade cristã e eu e o Senhor Jesus esperamos por você.